Terça-feira, 8 de agosto. O Jornal da Câmara está começando e traz os seguintes destaques. Campanha Agosto Branco alerta sobre o câncer de pulmão, que tem 90% dos casos no mundo relacionados ao tabagismo. Câmara é palco de solenidade em homenagem às vítimas das bombas atômicas de Hiroshima, Nagasaki e da Batalha de Okinawa. Tradição no Legislativo Paulistano, edição deste ano do Prêmio Betinho de Cidadania e Democracia, bate recorde de inscrições. Olá, boa tarde. O Jornal da Câmara está no ar pelo canal digital 8.3 e também ao vivo pelo YouTube, no youtube.com/Câmara São Paulo. Um mês inteiro para conscientizar e mobilizar a população sobre os riscos decorrentes do cigarro. A campanha Agosto Branco alerta sobre o câncer de pulmão, que tem 90% dos casos no mundo relacionados ao tabagismo. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, entre 2020 e 2022, cerca de 30.200 casos de câncer no pulmão foram diagnosticados no Brasil. É o segundo tipo mais comum entre a população brasileira. Os tumores pulmonares ainda lideram o ranking das doenças oncológicas que mais matam todos os anos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. O câncer de pulmão, segundo as estimativas de 2023, que está disponível no portal do INCA, é o terceiro mais comum entre os homens e o quarto tipo de câncer mais comum entre as mulheres no nosso país, né? Relacionado à mortalidade, esse tipo de câncer é o primeiro entre os homens e o segundo entre as mulheres, segundo estimativas mundiais de 2020, que são as últimas estimativas que a gente tem. Também falando ainda um pouquinho do câncer de pulmão, é importante a gente ressaltar que a taxa de incidência, que quer dizer, incidência são o número de novos casos que surgem, então a taxa de incidência ela vem diminuindo desde meados da década de 80 entre os homens e desde meados dos anos 2000 entre as mulheres. Essa diferença se deve aos padrões de adesão de homens e mulheres ao tratamento do tabagismo e a cessação do tabagismo que vem aumentando no nosso país. As pessoas estão deixando de fumar, o que é muito bom. Importante reforçar aqui também que o tabagismo não é um hábito, não é um vício, o tabagismo é uma doença. Existe tratamento disponível no SUS. Se você que está nos ouvindo, nos assistindo, é fumante, tem algum parente fumante que deseja parar de fumar, procure ajuda, procure tratamento nas unidades básicas de saúde. Pode procurar a unidade que seja mais próxima da sua residência ou do seu trabalho e se informe que lá você consegue deixar de fumar. O tabagismo e o câncer de pulmão têm uma relação muito estreita, né? Cerca de 85% dos casos diagnosticados de câncer de pulmão está associado ao consumo dos produtos derivados de tabaco, né? Por que eu falo produtos derivados de tabaco? Porque não é só o cigarro, que embora seja o produto de tabaco mais consumido no nosso país, os outros produtos derivados de tabaco também são um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de pulmão. Charuto, cachimbo, narguilé, cigarro eletrônico, cigarro de palha. Então, o tabagismo é, de longe, o mais importante fator de risco para o desenvolvimento do câncer de pulmão. Nesses últimos anos, o que vocês têm observado? Algum dado específico que tem melhorado ou piorado, enfim? O nosso país é um país que tem uma legislação bastante avançada. A nossa Política Nacional de Controle do Tabagismo é uma das políticas mais exitosas e reconhecidas no mundo todo como um case de sucesso. O que a gente tem observado é que, de fato, o tabagismo ele vem caindo entre a população, tanto de homens quanto mulheres, mas a gente percebe um ligeiro aumento entre diversas outras formas de uso do tabaco, principalmente entre crianças, jovens e adolescentes, né? O que tem se falado muito, o que a gente tem ouvido muito, é o uso dos dispositivos eletrônicos para fumar, que são popularmente conhecidos como cigarros eletrônicos, e tem vários nomes, né? Pod, vape, pendrive. Isso é muito preocupante, porque esses produtos, eles contêm nicotina, e a nicotina é a droga que causa a dependência,
que causa doenças, e ele pode levar a vários outros problemas de saúde, né? O risco de uma série de danos, como envenenamento, convulsões, causa dependência, uma vez que contém nicotina, né? Queimaduras, a gente vê muitos casos desses produtos que acabam explodindo, e doenças respiratórias, a principal é a síndrome respiratória aguda grave, que atende pela sigla de EVALI. A campanha deste ano vai destacar aditivos que são utilizados nos produtos derivados do tabaco para conferir sabor e aroma. No entendimento do INCA, estes produtos promovem a experimentação e uso por crianças, jovens e adolescentes. Amanhã, dia 9 de agosto, será realizado o evento Vossa Excelência à Memória, Jornalismo e Documentação na Preservação da História da Câmara, organizado pela Escola do Parlamento em parceria com a Secretaria de Documentação e Assessoria de Imprensa da Presidência da Câmara Municipal de São Paulo. O repórter Daniel Monteiro está ao vivo e traz mais informações sobre o evento. Boa tarde, Daniel. É isso mesmo, boa tarde, Carol, boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo no Jornal da Câmara. E para falar um pouquinho mais sobre esse evento, eu estou aqui com a Viviane Cesarino, apresentadora do Vossa Excelência à Memória, que vai trazer mais informações. Primeiro, muito obrigado por conversar conosco, Vivi. Eu que agradeço, boa tarde para você, para todo mundo que está assistindo a gente, para a Carol, obrigada pela oportunidade. Vivi, por quê? Qual a importância de trabalhar a memória da Câmara, do Legislativo paulistano e também preservá-la? Bom, aqui a gente acredita que preservar a memória, que a memória como um todo é um fator essencial para o exercício da democracia. Quando a gente fala dessa memória, a gente está falando da memória política, a memória que aconteceu, né, no nosso passado, a história, dentro das casas legislativas como a Câmara Municipal de São Paulo. Então aqui dentro a gente tem a preservação da memória de várias formas, como os arquivos, os documentos guardados, os textos dos projetos de lei desde sempre, desde 1940, os que estão no site. A gente tem todos os discursos arquivados e a gente tem o nosso programa, que é o Vossa Excelência Memória, que faz a preservação dessa memória por meio da história oral, ou seja, por meio dos depoimentos dos ex-vereadores. A gente já tem, gente, quase 70 programas gravados. Ontem eu gravei, se não me engano, de número 65. Então são homens que passaram por aqui, que tijolinho por tijolinho ajudaram a construir a história dessa, que é a maior Câmara da América Latina, e que voaram alto. Tem ex-vereador que foi prefeito, governador, deputado estadual, deputado federal, ministro, e é tudo isso que a gente quer contar. E o quanto também preservar essa história mostra o papel da Câmara na história da cidade de São Paulo. Bom, isso é muito importante, porque a gente sabe que muitas pessoas não entendem alguns conceitos, algumas palavras que a gente usa aqui. Por exemplo, o que será que é um acordo político? Como é que será que ele acontece lá dentro do plenário? Como é que será que a gente elege um presidente da Câmara? Chega lá no dia 15 de dezembro, tem votação que é resolvida ali no plenário, voto a voto. Tem votação que acontece, de repente, desde o começo de dezembro e a gente já sabe quem vai ser o presidente. Lembrando que aqui na Câmara Municipal de São Paulo, esse voto é aberto e na Câmara dos Deputados em Brasília, o voto é secreto, esse voto ainda é sigiloso. Como é que será que acontece a derrubada de um veto, por exemplo, que mostra a independência do Legislativo? Como é que será que aconteceu, né, a formação da nossa lei orgânica, a aprovação da lei orgânica, a nossa Constituição e muitos outros exemplos? Por exemplo, só mais um para te contar, o Centrão, que foi uma força política que atuou bastante tempo aqui. A gente escuta falar muito do Centrão, né? Mais do que nunca agora no governo federal, a gente já teve um Centrão muito poderoso aqui. Quem será que fazia parte? Então, quando a gente traz isso para a luz, quando a gente mostra por meio do depoimento dos ex-vereadores como isso aconteceu, a gente tem certeza que a gente aproxima ainda mais a população da cidade de São Paulo da nossa Câmara e esse é o nosso grande objetivo sempre. Nesse sentido, inclusive, tudo isso vai ser abordado no evento, a gente vai passar por todas essas camadas. Então, para quem que ele é indicado? É só para jornalista, é só para quem é historiador e ainda tem vagas? Tem vagas sim, esse evento acontece amanhã, é totalmente aberto, como tudo que acontece aqui na Câmara, é de graça e é um evento aberto para quem se interessa por história, para quem se interessa por política, porque é disso que a gente vai falar, a gente vai contar como essas pessoas ajudaram a aprovar os grandes projetos de lei que já saíram daqui e que ajudaram São Paulo a ser essa potência que ele é, para todo mundo.
Inclusive os participantes do evento da mesa de abertura amanhã, o presidente da Câmara, o vereador Milton Leite, vai participar. Queria que você falasse um pouquinho também. Sim, o presidente Milton Leite é o grande incentivador dos nossos projetos de memória e também da democracia. Ele vai fazer a abertura do nosso evento a partir das 2h30 amanhã. O evento também vai ser transmitido, né, pelas redes da Câmara. A gente também vai ter a participação da Escola do Parlamento, uma grande apoiadora nossa, do Bira, que é o nosso historiador, o responsável pelo Centro de Memórias. Eu vou contar um pouquinho sobre o programa. A gente vai ter também o Hugo, que é o responsável pela preparação, né, desses materiais que formam a pauta para eu fazer essa entrevista, porque na verdade eles me entregam um material muito completo e eu vou mostrar isso amanhã, como é que isso é feito, né? Como essa pauta chega para mim, porque às vezes eu falo o discurso do vereador, ele nem lembra que ele falou isso no plenário. Ele, nossa, como você lembra isso? Não sou eu que lembro, foi a Câmara e o pessoal que guardou. Perfeito, então para quem quiser mais detalhes e mais informações, é só acessar o site da Escola do Parlamento em saopaulo.sp.leg.br/Escola do Parlamento. Lá vão ter todos os detalhes. Vivi, muito obrigado de novo por conversar conosco. É isso, Carol. Obrigada pelas informações, Daniel. Uma solenidade realizada na tarde de ontem homenageou motoristas de aplicativos de transportes que receberam avaliação máxima pelas corridas realizadas. 133 motoristas de aplicativo avaliados nas últimas 500 corridas com 5 estrelas, a nota máxima das plataformas de transporte, foram homenageados na Câmara Municipal de São Paulo e receberam uma medalha de honra. O incentivo à classe reconhece a excelência no serviço prestado, algo considerado difícil de conseguir devido à demanda de corridas atendidas e desafios enfrentados por eles. Sinceramente, dá um trabalho sim, né? Porque querendo ou não, a gente acaba pegando todo tipo de público e não é fácil, né? Mas eu procuro sempre fazer, eu acho que o que é de obrigação das pessoas, né? Que eu acho que é ser educado, levar o passageiro em segurança para o seu destino, né? Então é isso que eu tenho vindo a fazer, né? Sempre. E para mim é muito gratificante isso daqui. É um momento muito maravilhoso, né? Porque se não fosse pelo vereador, a gente nunca ia ser reconhecido, né? Então é uma grande vitória para nós motoristas aí que tanto luta no dia a dia, correria. O evento, que está em sua 9ª edição, já prestigiou mais de 700 motoristas. Responsável pela honraria, o vereador Marlon Luz destacou que a homenagem visa reconhecer não só a qualidade, mas também o profissionalismo dos motoristas. Eu costumo dizer que toda profissão ela é valorizada quando ela é justamente profissionalizada. Infelizmente, hoje no Brasil inteiro, o trabalho de motorista de aplicativo ainda é visto como um trabalho amador. Então, quando a gente faz um evento parabenizando, dando uma medalha para aqueles motoristas que exercem esse trabalho com perfeição, que é quando eles conseguem essa nota 5.0, a gente está valorizando o profissional. Quando a gente valoriza o profissional, a gente está dando luz à categoria e luz ao profissionalismo. E valorizando, por consequência, lá na ponta, eles vão ser melhores valorizados. A seguir, Câmara Municipal realiza mais uma edição do Prêmio Betinho de Cidadania e Democracia, que este ano teve recorde de inscrições. O Jornal da Câmara volta já. Estamos de volta com o Jornal da Câmara ao vivo pelo canal digital 8.3 e também pelo YouTube no youtube.com/Câmara São Paulo. Na noite desta segunda-feira, a Câmara Municipal de São Paulo realizou mais uma edição do Prêmio Betinho de Cidadania e Democracia. Em 2023, foram 50 projetos sociais inscritos, o recorde da premiação em 20 anos. A honraria foi instituída pelo Legislativo paulistano para reconhecer projetos e entidades que trabalham no combate à fome, à miséria e à violência, além de práticas de luta pela cidadania. A presidente da Comissão dos Direitos Humanos, vereadora Luna Zaratini, presidiu a sessão solene. Herbert de Souza, o Betinho, que foi sociólogo e fez essa luta contra a fome, contra a miséria, também contra a AIDS no nosso país, tem esse reconhecimento desse prêmio e principalmente estimula, como você mesmo falou, esses projetos, essas iniciativas na sociedade. A gente passou por momentos no Brasil de grande retrocesso e a fome voltou no nosso país. Então é importante a gente dizer
dizer que é fundamental a gente combater a fome como um grande pilar de reconstrução. 5 projetos foram premiados por suas ações de solidariedade. Criado há 18 anos, o projeto Contato, do Instituto Fazendo História, recebeu a Salva de Prata e ficou com a primeira colocação. O trabalho é voltado ao atendimento de crianças e jovens em situação de abandono e vulnerabilidade social. Esse é o segundo ano que a gente está aqui. O ano passado a gente também recebeu uma menção honrosa por um outro programa do Instituto de Famílias Acolhedoras, e dessa vez a gente está aqui com o programa Contato, que oferece atendimento psicológico para crianças e adolescentes em acolhimento. Já o projeto Ela Pode, da Rede Mulher Empreendedora, recebeu o diploma de menção honrosa. Criado em 2017, é a primeira vez que a equipe participa do Prêmio Betinho de Cidadania e Democracia. O nosso trabalho é para mulheres em vulnerabilidade social, a gente trabalha para a geração de renda delas, e esse programa, o Ela Pode, é para fortalecer as competências socioemocionais. Então a gente faz capacitação, está dando capital semente para que essas mulheres possam investir, seja elas buscando um emprego ou elas abrindo um negócio. A comissão julgadora foi composta por representantes da Associação Brasileira das Organizações Não Governamentais, Ordem dos Advogados do Brasil, Associação de Juízes pela Democracia, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas e o Instituto Ação da Cidadania contra a Miséria e pela Vida. Nós tivemos uma surpresa feliz, da qualidade dos projetos este ano, porque eles transcenderam, foram além do emergencial e se preocuparam com o estrutural, que é uma preocupação nossa, porque a gente sabe que todas as ONGs elas estão ali na base, na ponta, onde tem bastante pessoa de vulnerabilidade, mas eles não estão ali só com o olhar do coitado, mas eles querem fazer junto com essas pessoas que precisam. A Câmara foi palco nesta segunda de uma solenidade em homenagem às vítimas das bombas atômicas de Hiroshima, Nagasaki e da Batalha de Okinawa. A intenção foi mostrar a importância de promover uma cultura de paz. Os 5 sobreviventes homenageados na sessão solene representam a resistência aos horrores da guerra, o clamor pela diplomacia no lugar da exterminação de milhares de pessoas afetadas por disputas políticas entre nações e pelas decisões de seus líderes. Kunihiko Bonkohara tinha 5 anos de idade em 6 de agosto de 1945, quando a primeira bomba atômica foi lançada em Hiroshima. "78 anos depois, ele ainda se lembra com detalhes daquele dia em que estava no escritório do pai dele. Pai começou a me colocar embaixo da mesa, depois agachou em cima de mim. Aí, muito barulho. Aí, junto com o vento forte, aí, escritório tudo. Depois, ele machucou, o pai machucou, mas viveram. Eu estive no Japão há quase 10 anos com essa missão de propagar a paz. Quando a gente visita o Memorial da Paz em Hiroshima, a gente acaba se emocionando e todo mundo que vai lá sai com essa missão de passar essa mensagem de paz para que isso não volte a acontecer nunca mais. A memória destes acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, como a Batalha de Okinawa em 1945 e depois, no mesmo ano, os primeiros ataques atômicos da história dos americanos contra a cidade de Hiroshima no dia 6 de agosto e contra Nagasaki em 9 de agosto, serviu na solenidade como reflexão para a geração atual desenvolver uma cultura de paz. Eu gostaria de saudar esta nobre iniciativa de relembrar o que aconteceu no Japão durante a Segunda Guerra Mundial e educar os jovens sobre este desastre, ou atrocidade que aconteceu. Realmente, no Japão, em agosto é mês de guerra. Nós temos muitas cerimônias para relembrar o que aconteceu. Estudantes da Escola Técnica Estadual Takashi Morita, de Santo Amaro, participaram do evento. O patrono da escola foi um dos homenageados. A ITEC Takashi Morita, que é o nosso patrono,
com 21 anos, foi vítima dessa famigerada bomba de destruição que pode assolar a humanidade. E graças a Deus, né, ele ainda está presente com nós, 99 anos. Todos os anos ele vai na escola e os alunos sabem desde do primeiro dia que entra na escola quem é o seu patrono, o que ele representa, né? Que é a questão da paz mundial e que bomba atômica nunca mais sobre a humanidade. Nesta segunda-feira, a Câmara Municipal realizou mais uma palestra do projeto Mulheres de Gravata, que visa recolocar as mulheres no mercado de trabalho. Mulheres com diferentes histórias de vida participaram da terceira palestra Capacitação e Recolocação no Mercado de Trabalho para Mulheres, dentro do workshop Capacitação na Área de Eventos. A iniciativa é da vereadora Edir Salles, do PSD, a partir da proposta da jornalista Joia Hernandes em divulgar o mercado de eventos que vem se expandindo. Para que elas possam ter algum direcionamento na área profissional referente a como que você se posiciona num evento, por exemplo, de um stand, como que você se posiciona num evento corporativo dentro de uma empresa, como que é o seu comportamento, como você consegue chegar até as agências e se apresentar para você poder ser a escolhida para aquele evento. E também nos eventos sociais, né? Então a gente ensina esse melhor para ela poder seguir essa carreira de eventos, que é uma carreira que é muito boa, o mercado é inchado de vagas e se souber fazer, você pode ganhar muito mais do que no CLT, inclusive. São encontros que, além das informações pontuais sobre como se preparar para atuar na área de eventos, trazem um conforto e uma segurança, especialmente para aquelas mulheres que passaram por situações de violência doméstica. A violência doméstica desse projeto partiu de mim. Eu sofri violência doméstica, não chegou a violência física, mas a psicológica e emocional às vezes atinge muito mais a gente do que às vezes a física, porque a física é a última, na verdade. Então, depois dessa situação é que nasceu tudo isso. E com o propósito de Deus, como eu sempre digo, se eu não tivesse passado por isso, um relacionamento conturbado, eu não estaria aqui para ajudar as próximas mulheres. As participantes ficaram entusiasmadas com a oportunidade. Como eu trabalho com a dança afro, né, afro-contemporânea, então eu quero saber, através dessas palestras, o que eu posso absorver e levar para o meu espaço. Quando eu tiver algum evento, eu vou colocar outras atividades da arte negra. Eu acho muito importante, né, a valorização, né, dessa questão de... Tem mulheres de várias vertentes, né, e como tem mulheres também vulneráveis, né. Então, elas precisam sim do apoio e, dependendo da idade, também não conseguem a recolocação no mercado de trabalho. Dar um posicionamento para as mulheres, um pouco mais de inserção e instrução para que elas sejam incluídas no mercado de trabalho. Lembrando também que muitas empresas e muitas contratantes querem pessoas na faixa etária até os 25 anos. E aí essas mulheres que já têm um pouco de experiência, mas não têm oportunidade de almejar outras profissões, elas acabam sendo esquecidas. Pode contribuir para o empoderamento feminino na cultura. Que a atriz hoje, ela está, como que se diz, algumas não estão assim... com aquele empoderamento que é necessário para nós, né? Então, achei muito interessante para levar para a cultura também. Eu espero, assim, que seja algo que vá agregar, não só para mim, mas para outras mulheres também. No final da palestra, foram distribuídos certificados por participação. A próxima palestra está prevista para acontecer no dia 12 de setembro, das 2 às 5 da tarde. O Jornal da Câmara está terminando, mas você pode rever todas as reportagens no nosso canal no YouTube, youtube.com/Câmara São Paulo. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal saopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.